Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moreh Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana para trazermos a leitura e o comentário da quinta aliá da Parashá que nós estamos estudando esta semana, que é a Parashá Vayera. Parashá Vayera, que é a quarta porção das 54 porções que estudamos ao longo do ano. Então hoje faremos a leitura da quinta aliá. Está no capítulo 21 de Bereshit Gênesis, capítulo 21, do verso 5 até o Passuque 21. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a todos que têm estado conectados conosco diariamente. Que Hashem, nosso Deus, os abençoe grandemente e vos guarde livre de todo mal e de todo perigo. Então, sejam todos bem-vindos à casa dos Minei Anusim. E pedimos a você que ainda não está inscrito em nosso canal, que possam se inscrever e também deixar o seu like desta transmissão. Então, a você que hoje nós já estamos no dia 6 de novembro do ano de 2025, e estamos no dia 15 do mês de Resvan, hoje metade do mês, né? Do mês de Resvan. Então hoje faremos a leitura da quinta aliá. Então peço a você que possa deixar o seu like e compartilhe o nosso canal. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade, se você puder e quiser nos ajudar, você poderá fazer enviando as suas contribuições, o seu maser, a sua tzedakah, através do nosso da chave Pix, que é anusimbrasilcriciúma@gmail.com, ou por meio do QR Code, ok? Então vamos à leitura da quinta aliá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E Abraão era da idade de 100 anos, ao lhe ser nascido Isaque, seu filho. E disse Sara: preparou-me riso, alegria, o Eterno. E todo aquele que ouvir se rirá, se alegrará de mim. E disse: quem podia dizer a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? Pois dei à luz um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado, e fez a Abraão um grande banquete no dia do seu desmamado Isaque. E viu Sara ao filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz para Abraão, rindo-se. E disse a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, porque não herdará o filho dessa serva com meu filho Isaque. E desagradou a coisa aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E disse o Eterno a Abraão: não desagrade a teus olhos por causa do moço e de tua serva. Tudo que te disser Sara, escuta em sua voz, que de Isaque será chamado a tua descendência. E também do filho da serva farei uma nação, porquanto ele é da sua semente. E madrugou Abraão pela manhã e tomou pão e um odre de água e deu a Agar, e pôs sobre seu jumento e ao menino e enviou-a. E andou-se e perdeu-se
no deserto de Berseba. E terminou a água do odre e jogou o menino debaixo de uma das árvores e andou e ficou em frente, longe à distância de 2 tiros de arco, porque disse: não verei a morte do menino. E ficou em frente e levantou a sua voz e chorou. E escutou o Eterno a voz do menino e chamou um anjo do Eterno a Agar dos céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, pois escutou o Eterno a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e sustenta a tua mão nele, que farei dele uma grande nação. E abriu o Eterno seus olhos e viu um poço de água, foi e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E esteve com o menino e cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã e tomou sua mãe para ele uma mulher da terra do Egito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betocheinu Baruch atah Adonai noten hatorah. Quinta aliá de nossa Parashá Vayera. A leitura de hoje nos fala do período em que, após o nascimento de Isaac, o período em que ele mamou e foi desmamado. O Midrash vai dizer, nossos sábios vão dizer que foram 24 meses e que ele desmamou, não foi desmamado não porque Sara não tinha mais leite, mas não foi por este motivo, mas ele deixou de mamar. E quando ele deixou de mamar, Abraão fez um banquete, uma festa. Então, celebrar festas, né? Falando um pouquinho das festividades, celebrar festa faz parte da nossa cultura, né? Então, nós vimos aqui, nasce um menino, é desmamado. Tudo isso é uma alegria, né? Para nós, é motivo de festa, é motivo de comemoração. Por isso, o povo judeu é considerado também um povo que pratica muitas festividades, né? Nascimento, a Brit Milá, e o Bar Mitzvah, o Bat Mitzvah, enfim, tudo é motivo de alegria e de festa. Então, a Torá nos fala que o menino Isaac crescia junto com o menino Ismael, que já era mais velho do que ele. E o que nós vimos na leitura de hoje foi que quando Sara ela riu, foi por motivo de alegria. Isso é o que nossos sábios dizem, que tanto na leitura da Torá está entre parênteses alegria. Então, ela riu, na verdade foi de alegria, né? Por ter, sim, dado a luz a Isaac. Então, foi isso até mesmo que Sara comentou, né? Que as pessoas estariam rindo. E disse Sara: preparou-me riso, alegria, o Eterno, e todo aquele que ouvir se rirá, se alegrará de mim. Então, agora, seguindo a leitura, viu Sara, no verso 9, viu Sara ao filho de Agar, Ismael, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão, rindo-se. E Sara não gostou da maneira como ele estava rindo. Então, é comum, né? A gente também percebe quando a pessoa está rindo de uma coisa alegre ou quando é um riso debochado, né?
Então, como nós falamos, a pessoa está debochando, ela está rindo, mas é de forma debocha, como costumamos dizer. Então, Sara percebeu que aquela forma como eles estavam rindo não era aquela alegria, não era por uma questão de alegria, mas sim deboche, né? Então, a maneira como Agar se comportava não era expressando uma alegria, assim como Sara realmente mencionou. Então, o filho da promessa, Isaac, ele nasce e vimos que já havia uma certa contenda entre Ismael e o próprio Isaac. Então, essa contenda, essa briga, né, que existe entre Israel e os povos árabes, ela tem o seu princípio, o seu início lá atrás, quando do nascimento de Isaac. Então, embora Abraão, ele sendo o pai de Ismael, ele atendeu o pedido de Sara e mandou que o Ismael ia embora juntamente com a sua mãe. Então, o que nós já comentamos a respeito dessa leitura é que toda mãe judia realmente deve ter cuidado com saber com quem os seus filhos estão se relacionando. Então, às vezes um relacionamento pode trazer sérios problemas no sentido religioso e como também em qualquer outro sentido, né? Então, às vezes uma companhia que não é boa pode realmente trazer problemas. E as escrituras falam, né, que isso corrompe os bons princípios, né? Então é importante o pai e a mãe estarem sempre atentos às companhias com quem os seus filhos andam, para não se influenciarem com coisas, às vezes, coisa errada, né, dessa vida. Então nós temos aí o nascimento do segundo patriarca, Isaac, Itzhak, e temos aqui Ismael. Dois povos, ou de Israel, de Isaac, um povo, uma nação, o povo judeu. E de Ismael foram 12 tribos. Dele, Ismael, que casou com uma egípcia, formaram-se 12 tribos. Então, os povos árabes são descendentes de Ismael. Agora, nem todos os árabes são descendentes de Ismael. Então, a Torá fala das 12 tribos, dos 12 filhos que Ismael teve. Mas houveram formação de outros povos árabes também. Então, nasce o herdeiro, aquele a quem Deus havia prometido, e vamos seguir então na próxima leitura, falando do patriarca, da vida deste grande patriarca chamado Itzhak. Nós ficamos então por aqui, desejamos a você um ótimo dia e aos aniversariantes, não esquecendo os aniversariantes deste dia, votos de parabéns, de felicidade, muitos anos de vida e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov.
Parabéns, felicidade. Um ótimo dia, fique com Deus. Shalom Lekulam, Boker Tov, Shalom, Shalom.